todas e a todos. Agora, 14 horas e 8 minutos, a gente dá início à reunião, a 11ª reunião extraordinária do CONCAMP. A gente fez uma contagem às 14 horas, havia 7 conselheiros presentes. Às 14h06, agora 8 conselheiros presentes. Agradeço antecipadamente aqui a presença das intérpretes de Libras, a Janaína e a Kellen, e a Yara como secretária do CONCAMP. A Liliane Madruga Prestes também está presente na reunião como presidente da comissão eleitoral. A pauta única, né, relativa ao processo eleitoral para a escolha dos representantes do Conselho Superior do Campus Porto Alegre. Eu só vou fazer a chamada aqui, né, para que todos se apresentem aqui como presentes, tá? Adriana. Presente. Boa tarde. Cássio Silva Moreira. Presente. Obrigado, Cássio. Clúvio Terceiro. Presente. Henrique Leonardo de Oliveira. Boa tarde, presente. Boa tarde, presente. Obrigado. A gente ouviu um pouquinho baixo, Henrique, mas eu repeti aqui. O Johnny Bill. Presente. Obrigado, Johnny. Juliane Ronange Silva Paim. Ela escreveu, né, no bate-papo, presente. E professora Jaqueline Cunha. Jaqueline, consegue se apresentar como presente? Presente, desculpa, é que eu estou numa ligação aqui ao mesmo tempo. Obrigado. Presente. Então, são os 8 conselheiros aí presentes, tá? Neste momento. Então, iniciando a reunião, agora é 14h11, né? A comissão eleitoral fez o seu trabalho através do processo 23368.000.792/2020-19, cadastrado em 23 de julho, né, de 2020, no sistema de cadastramento de processos do SIGA. Encaminhou para o Conselho o ofício número 3/2020 da Comissão Eleitoral, através da sua presidente. Ao cumprimentá-los, encaminha o processo referente ao processo eleitoral para a escolha dos representantes da comunidade acadêmica do Campus Porto Alegre para o Conselho Superior CONSUP, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, para apreciação e homologação. Então, eu queria verificar com a Liliane e com o Conselho, né, se ela quer fazer alguma explanação aí do processo, né, dos resultados. Ela já encaminhou todos os resultados. Os documentos ali, importante é fazer uma avaliação, né, pelo Conselho. A Liliane está digitando, só vou aguardar um minuto, tá, para saber se ela tem a possibilidade, a intenção de fazer alguma explanação. Ela fica à disposição e todos os documentos estão contidos no processo. Tá? Eu queria ouvir do Conselho se a presidente pode fazer alguma explanação aí, né, do processo em si.
Então, a ideia é que os documentos estão presentes no processo encaminhado, né? Eu acho que é importante que a Liliane faça uma fala rapidamente aí sobre todo o processo. A gente teve uma intercorrência ali jurídica, teve um parecer da Procuradoria, né, em relação a estudantes menores de idade e a impossibilidade disso. Eu verifiquei depois que essas questões elas foram questionadas a todos os campi do IFRS, né, se havia nos conselhos estudantes ou pessoas menores de idade, membros dos conselhos. Então, no ponto de vista do parecer jurídico, não há essa possibilidade. No nosso campus, a gente teve inicialmente um processo e depois ele teve que ser anulado, né? E houve a formação dessa comissão e ela deu o andamento nesse processo. Queria agradecer inicialmente, né, a Liliane e aos demais colegas, a Yara, estudante que participaram da comissão eleitoral, né, na presidência da Liliane. E como resultados a gente teve na chapa de docentes os vencedores Marcelo Augusto Raul Schmidt e a suplente, né, como titular o Marcelo, e a suplente Juliana Schmidt Nonoai. Tivemos uma segunda chapa inscrita, no caso aí de discente e de técnicos administrativos em educação, somente uma chapa em cada um dos segmentos, tá? da comunidade acadêmica. Como segmento discente, a titular foi a Ana Caroline Lopes da Cruz, que também é conselheira neste conselho, e suplente a Tatiane Oliveira de Oliveira, também estudante conselheira aqui no Concamp. No segmento técnico administrativo em educação, o titular foi o Adriano Rodrigues José e a suplente a Suzinara da Rosa Feijó, conselheira aqui no Concamp. E no segmento docente, finalizando, né, o titular Marcelo Augusto Raul e suplente de Nonoai. Então essa foi a configuração final, né, o resultado da eleição. Gostaria de passar para a Liliane, se ela quiser fazer alguma colocação. Então, não sei se posso falar. Pode. Alguém gostaria de colocar aí ao conselho, né, se a Liliane pode fazer a explanação. E Yara, tu pode. Isso, abre uma enquete? Pode fazer uma enquete só para o pessoal votar aí. Iniciando a enquete.
Gritando os resultados. Obrigado. Então foram 8 votos, são os 8 conselheiros presentes. 8 favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Eu passo então a palavra e agradeço, né, novamente à Comissão Eleitoral e à Liliane, né, antecipadamente pela condução do processo. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos e a todas, né? Então, coube a mim, a Yara e a Kênia, então, dar andamento ao processo, então, de eleição dos nossos representantes do CONSUP. Num primeiro momento, então, como é de conhecimento de todos, a gente já esteve aqui numa ocasião anterior, a gente anulou, então, o edital que a gente havia feito, que era o edital número 9, a comissão foi recomposta, havia, então, na época, um representante a mais do segmento técnico-administrativo. Feitas essas correções, e também na época nós havíamos nos passado com relação aos 2 dias úteis entre a abertura do edital e o início das inscrições, então a comissão foi recomposta, nós decidimos então continuarmos nesse trabalho, uma vez que também para nós seria uma oportunidade também de aprender a partir dos erros, enfim, e poder aprimorar o processo. Então, qual foi o primeiro movimento que a gente fez? Feita a reconstituição da comissão, a gente optou, então, por anular todos os atos até então, inclusive o edital número 9, e reiniciar todo o processo, até porque o processo anterior tinha problemas, né? E a primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma varredura em todas as normativas institucionais que estão vigentes com relação aos processos eleitorais de comissões e, em particular, com relação ao Conselho de Campos. E aí nós começamos a olhar também alguns editais, tanto do nosso campus quanto de outros campos, para ver, assim, até algumas questões que haviam sido suscitadas por ocasião da anulação do edital anterior. E haviam 2 questões que ficaram na pauta, que era com relação à idade mínima dos estudantes, uma vez que agora a gente tem cursos concomitantes com estudantes que potencialmente podem ter menos de 18 anos, né? E com relação também aos critérios de desempate no caso de servidores. Nessa varredura que a gente fez da legislação, a gente encontrou editais, inclusive de outros campos, com orientações diferenciadas, né? Alguns permitiam que alunos de menores de 18 anos pudessem se candidatar, outros não, e assim sucessivamente. E não havia um regramento que dissesse ou que colocasse um esclarecimento com relação a essa questão. Então, o que a gente optou? Nós optamos, então, por fazer uma consulta à Procuradoria Jurídica do Instituto, para tentar achar um embasamento que pudesse nos pautar com relação a essa questão. Então, nós enviamos esse ofício para o procurador jurídico, ele nos respondeu o parecer, a gente deu conhecimento, inclusive, tá, todas essas normativas que a gente utilizou, todos os documentos legais a gente colocou lá no site, a gente mandou no Moodle para os estudantes, a gente mandou para os servidores também, através dos e-mails institucionais, e aí eles nos responderam 2 questões, né, que a princípio, né, os conselhos, né, o Conselho de CONSUP, né, como ele é um órgão deliberativo, que aprova a prestação de contas, que aprova, assim, várias outras questões da gestão pública, que, a princípio, seriam todos os estudantes maiores de 18 anos. Então, a gente tomou esse cuidado no edital. E outra questão que eles pontuaram também foi com relação aos critérios de desempate. E aí o procurador-geral, ele coloca lá no parecer deles 3 critérios que seriam, então, com relação à idade, né, dos servidores, o outro critério seria um sorteio, e um segundo critério que foi com relação à realização de atividades voluntárias ou atividades de extensão. Então, a gente usou esse parecer e usamos todas essas normativas para fazer um novo edital. Aí, feito o novo edital, aí teve novamente um questionamento com relação a como que a gente faria, quais seriam os procedimentos para, no caso de validação dessas atividades voluntárias ou de extensão, enfim. Então, a gente resolveu simplificar, fizemos uma nova reunião da comissão, e como esse não era um assunto pacífico, que havia um entendimento, assim, que isso seria prudente ou não nesse momento, a gente resolveu simplificar e aí nós colocamos 2 critérios num eventual desempate, que seria a idade e o sorteio. Então, a gente usou isso como parâmetro para a elaboração desse edital.
E depois a gente fez algumas pequenas retificações de redação na versão do edital número 10. Uma delas foi com relação a campo e reitoria, que seria a lotação de servidores, né? Porque no nosso regimento fala de servidores efetivos no campus, né? No Consup fala de servidores efetivos e no nosso regimento fala em servidores efetivos lotados no campus. Então, o que a gente sugere a partir disso, né? A partir do que aconteceu conosco dentro dessa comissão, tá? Nós compilamos isso, tá? Acho que alguns colegas que acompanharam o nosso trabalho, a gente fez uma varredura, a gente ficou, acho que, uns 15 dias, eu acho, focado só estudando todas as normativas que existem dentro do Instituto com relação aos processos eleitorais, tá? Temos o nosso regimento, mas até uma sugestão que fica da própria comissão, essa comissão que trabalhou no Consup, é talvez a gente poder compilar esses dados e ter um regramento mais único com relação a essas questões de comissão eleitoral. Porque hoje o que acontece? As comissões eleitorais, quando elas são designadas, elas precisam fazer todo esse caminho de estudar todas as normativas para poder chegar num edital. Então, talvez se isso tivesse, sei lá, compilado numa única instrução normativa ou, sei lá, alguma coisa do próprio conselho, para que as pessoas pudessem usar isso como uma referência. E talvez não evitar de deixar alguma coisa de lado na hora de elaborar o edital e aí gerar sérios transtornos para toda a comunidade. Tá? Então, isso é o que a gente coloca. A gente teve um processo que teve, então, 2 chapas concorrendo do segmento docente, uma chapa do segmento TAI e uma chapa do segmento discente. No caso do segmento docente, nós utilizamos a urna virtual. Essa urna ela teve um período de testagem e depois no dia a gente ficou monitorando para ver se não tivemos nenhuma notificação, tanto no período de teste quanto no dia da eleição. Não chegou até a gente nenhum questionamento com relação à dinâmica de funcionamento da urna virtual. E, então, a gente conseguiu finalizar o processo e a partir disso, né, trazer para vocês esses resultados dessa eleição que ocorreu no campus. Tá? Então, a gente tá toda a documentação que a gente enviou para a comunidade, que a gente enviou para as pessoas que nos colocaram dúvidas ou pediram algum esclarecimento ou alguma informação adicional, a gente tomou cuidado de anexar tudo no processo e a gente está aqui para tirar dúvidas de vocês ou alguma outra questão que vocês queiram nos pontuar. Acho que é isso, a gente agradece a confiança e principalmente a Arara e a Kênia que estiveram conosco nesse processo. Obrigado, Liliane. Agradeço novamente. Então, só a Yara projetou aqui o resultado final, né, do processo eleitoral do edital número 10 de 2020, processo eleitoral para a escolha de representantes do campus Porto Alegre do IFRS no Conselho Superior, Consup. Então, vou ler essa parte aqui que trata do resultado final, né, do edital. A comissão eleitoral, designada pela portaria IFRS, Campus Porto Alegre, número 118, de 29 de maio de 2020, no uso das suas atribuições de acordo com o edital número 10, 17 de junho de 2020, torna público o resultado final do processo eleitoral para a escolha de representantes da comunidade acadêmica do Campus Porto Alegre, do IFRS, no Conselho Superior do IFRS, Consup. Só iniciar aqui. Segmento discente, titular, Ana Caroline Lopes da Cruz, suplente, Tatiane Oliveira de Oliveira. No segmento técnico administrativo em educação, titular, Adriano Rodrigues José e suplente, Suzinara da Rosa Feijó. Segmento docente, titular, Marcelo Augusto Raul Schmidt e suplente, Juliana Schmidt de Nonoai. Porto Alegre, 28 de julho de 2020, assina a professora Liliane Madruga Prestes, presidente da comissão eleitoral. Agradeço novamente. Coloco aqui se alguém quiser fazer alguma fala ou alguma solicitação à comissão eleitoral, queira se inscrever ou falar alguma coisa, por favor. O Clúvio está inscrito. Pode falar, Clúvio.
Boa tarde a todos e a todas. A fala é muito simples, mas eu não poderia deixar de fazê-la, no sentido de parabenizar os colegas da comissão eleitoral pelo trabalho. A gente sabe que, especialmente no segmento docente, não foi um trabalho muito fácil. A gente sabe que muitas disputas ocorreram, mesmo que estejamos todos com trabalho remoto, mesmo que estejamos todos em uma situação diferente, né? As redes sociais atuaram, os grupos atuaram bastante e, e ainda a considerar aquele questionamento inicial, do meu ponto de vista, que podia ter sido feito de uma maneira diferente, sem entrar no mérito, porque o mérito ficou comprovado na necessidade de se recomeçar o processo, mas a comissão eleitoral teve tranquilidade, teve maturidade e soube conduzir o processo de uma maneira muito tranquila. Então, não podia deixar de parabenizar aos colegas da comissão eleitoral, especialmente a minha colega professora Liliane Prestes Madruga, que esteve à frente da comissão e que não foi um trabalho fácil. Então, minha fala no sentido de reconhecer a dificuldade e agradecer, porque é sempre tão difícil conseguirmos pessoas para atuar nas comissões eleitorais e nos processos que são um pouco mais complexos. Então, deixo aqui meu agradecimento a toda a comissão e especialmente a presidente dessa comissão. Obrigado. Obrigado, Clúvio. Mais algum colega quer fazer uso da palavra? Fiquem à vontade aí. Não. Liliane quer responder ao Clúvio? Não sei se... Eu agradeço então ao Clúvio, né, e também a todos os colegas que estiveram conosco nessa empreitada, digamos assim, em especial a Yara, a Kênia, nossa representante discente, né, e dizer para vocês assim que a gente realmente, como a gente falou para vocês, percebido que houve um equívoco, o que nós julgamos mais prudente é reiniciar e aprender a partir dos erros, né. Mas eu acho que fica esse apontamento, talvez essa sugestão até para o próprio Conselho de Campos, né, talvez de se pensar em termos de campus ou em termos de institucionais do próprio Instituto, né, instrução normativa, até mesmo do próprio Consup, de um regramento mais específico, no caso, para essas comissões, porque a gente, no caso, esse apontamento que foi feito pela reitoria para todos os campos com relação à idade dos estudantes, no caso de participação do Conselho de Campos e do Consup, não foi uma coisa que a gente foi lá buscar uma polêmica, não, a gente buscou trazer um elemento porque a gente começou a perceber que haviam interpretações diferenciadas, né, nos diferentes campos, porque a gente usou, a gente fez uma pesquisa a partir dos editais de outros campos para elaborar o nosso, e aí a gente começou a perceber que haviam interpretações diferentes, e talvez algumas questões para a gente pensar, porque o Conselho Superior, ele é formado por representantes de todos os campos, então é importante que haja uma uniformidade nesses processos de escolha, né, de eleição dos nossos representantes. Então, talvez aí fica uma questão para se pensar, tanto enquanto Conselho de Campos, quanto em termos de Conselho Superior. Assim como a gente tem um regramento, existe uma normativa única, quando a gente tem eleição, por exemplo, para reitor e para diretores de campo, dos diversos campos, né, talvez se pensar também para uniformizar esses processos de eleição, né, dentro das diferentes instâncias, tanto do campus quanto do próprio Conselho Superior. Tá? Hoje tem várias normativas, como eu falei para vocês, mas elas estão pulverizadas. Então, cada comissão que assume, por exemplo, um processo eleitoral, ela tem que fazer todo esse caminho de novo, para mapear as diferentes normativas que existem para cada situação. Então, é uma sugestão, tá? Não é uma demanda, assim, mas talvez até para facilitar o trabalho das próximas comissões. Então, assim, agradeço muito a confiança. Tá? Obrigada. Obrigado, Liliane. Mais algum colega queira fazer o uso da palavra?
O professor Clube acabou caindo, Liliane, e eu acho que, então, a Yara, eu verifiquei que entrou outras pessoas. Eu gostaria só que a gente fizesse agora 14h34. Queria fazer a contagem aí, né? Eu verifiquei que entrou o Átila. Átila, se puder dar boa tarde, professor. Boa tarde, conselheiros. E a Ana Carolina também. Boa tarde. Boa tarde. E Yara, a gente pode fazer a contagem? Sim, estamos com 9 conselheiros no momento. É a Adriana, o Henrique, Jaqueline, Johnny, Juliane, Cássio, Ana Carolina, Átila e o Fabrício. Obrigado. Então, importante aí a gente verificou na outra eleição que ele foi o processo ele foi homologado aqui no CONCAMP diretamente, né, sem ter o parecer de uma comissão. A gente tem às 14h45 9 conselheiros. Tá, obrigado, Yara. Na verdade, agora o meu é 14h35. Não sei se... Deixa eu só conferir aqui. 14h35, isso. Então, às 14h35, 9 conselheiros. A gente recebeu, então, ontem, então, a importância aí do encaminhamento, da homologação. A gente recebeu ontem a convocação, ontem às 16h30, então foi posterior ao envio aqui da nossa convocação para a reunião do CONCAMP, uma convocação para uma reunião, a quarta reunião extraordinária do CONSUP, agora em 2020. Vai ser no dia 6 de agosto de 2020, às 9 horas, então, na semana que vem. Então, a importância da homologação deste processo, né, para que a gente já encaminhe o resultado aí para o Conselho, na verdade, a presidência do Conselho Superior, né, para que esses conselheiros também possam participar dessa reunião que vai ser na próxima semana, dia 6 de agosto, às 9 horas. Queria parabenizar aí a todos os colegas e estudantes, uma delas está aqui, né, que é a Ana Caroline, que se dispuseram, né, todos eles comprometidos aí com a representação dos seus segmentos nos conselhos, né, no caso aqui do Conselho Superior, agradecer a disponibilidade, parabenizar, né, os que se elegeram, os colegas, e desejar um bom trabalho a todos, tá? E pela urgência aí, né, eu acho que a gente pode fazer o encaminhamento, né, da homologação. Agora o clube retornou, então a Yara informou ali, a gente voltou a ter 10 conselheiros. Então eu quero saber se alguém quer fazer alguma fala contrária ou favorável aí a homologação, além do que o clube já colocou, né? Não sei se o clube chegou a ouvir alguma coisa da Liliane, mas ela se colocou novamente as questões relativas aí ao processo. Alguém quer fazer alguma fala? Então podemos passar para a homologação. A Jaqueline perdeu a conexão, acho que a gente aguarda uns minutos aí. Alguém quer fazer alguma fala, gostaria de fazer uma fala contrária, algum encaminhamento diferente aí do que a gente está fazendo agora? Sim. Podemos colocar então em votação a homologação do processo eleitoral, como disse os próprios questionamentos, né, que a nossa comissão eleitoral fez,
eles serviram aí para verificar que talvez haja alguma inconsistência em outros campi, tá? Isso foi questionado a todos os gabinetes de todos os campi. Agora a gente tem uma outra comissão eleitoral que está elaborando aí o processo do CONCAMP e também das comissões permanentes, e uma segunda que está fazendo o processo de recondução aí, né, ou de eleição para a COAI, Comissão de Apoio à CAI. E a gente tem mais alguma que está pendente aí que a gente vai poder trabalhar nos próximos dias, tá? Por favor, todos de acordo aí com o encaminhamento da votação da homologação. Por favor, Yara, em votação a homologação do resultado final da eleição. Então, repetindo, não sei se o Clúvio ouviu, mas a gente recebeu a convocação, né, para uma reunião extraordinária do CONSUP na próxima semana, no dia 6 de agosto, às 9 horas. Então, a importância dos conselheiros novos, né, tomarem posse até lá. Em votação, por favor, Yara. Iniciando a enquete. Publicando os resultados. Então, obrigado a todos. Então, foram 9 votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção. São 10 conselheiros presentes, né? Esses foram 10 votos. Queria colocar a palavra também, se alguém quiser fazer algum encerramento. Novamente, agradecer a todos aqui pela disponibilidade, né? A gente sabe que fazer as reuniões extraordinárias, elas exigem um reagendamento, né? A gente tentou fazer com um pouquinho mais de antecedência para todos conseguirem ler os documentos, né? Já que é um documento de 107 páginas. E agradecer novamente à Comissão Eleitoral, a Yara, as intérpretes aqui, colocar, se alguém quiser fazer algum fechamento, fiquem à vontade aí. Se inscrevam. Ninguém inscrito. Muito obrigado a todas e a todos, né? Parabéns novamente, no nome da Ana Caroline, a todos os que se elegeram. Muito obrigado pela presença de todos aqui na reunião. Uma boa tarde. Eu espero na próxima semana daí já contar com os colegas, né? E os estudantes aí como representantes no Conselho Superior. Boa tarde, Juliane, boa tarde. Obrigado, Janaína, a Kellen. Obrigado a Liliane pela presença também na sexta-feira. Desejo um bom final de semana a todos. Parabéns aí a todos que se elegeram. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Yara. Boa tarde, Henrique. Obrigado. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos, bom final de semana. Valeu, Átila. Encerrei a gravação e a transmissão. Obrigado, Yara. Obrigado, Johnny. Juliane, parabéns, Ana. Obrigado. Agradece a Kênia depois, Yara. Certo, vou agradecer. Obrigado, Kellen, Janaína, já encerrou a transmissão. Obrigado, Yara.
Ok. Tchau, Fabrício. Tchau, valeu. Muito obrigado aí pela ajuda, pelo apoio. Obrigado, Kellen. Bom fim de semana. Fabrício, oba, deixa eu aproveitar Diga, aqui só. pode falar. Chegou a dar uma olhadinha ali, Fabrício, aquele e-mail, deu tempo?